Olá, pessoal do sexto ano. Vamos então continuar este módulo em que a gente está falando sobre as substâncias e suas transformações. Vamos para a parte 2 e agora a gente vai trabalhar esse tema aqui, ó, tecnologia e sociedade, né? Então nós sabemos que nos dias atuais existe uma variedade de substâncias que são produzidas também em laboratório e, sendo produzidas em laboratório, elas estão em grande quantidade. Entre elas encontram-se então as que existem na natureza e aquelas que foram desenvolvidas pelos cientistas. Então a gente tem em laboratório substâncias que são encontradas na natureza e substâncias que foram então produzidas apenas ali desenvolvidas pelos cientistas. Você pode pensar da seguinte forma: se podemos obter as substâncias de fontes naturais, como as plantas, né? Por que sintetizar em laboratório? Qual que seria a vantagem, né? Os objetos, né? Na verdade, sim, a questão, o objetivo de produzir, tá? Em laboratório ou na indústria, uma substância que a gente sabe que existe na natureza, são vários os objetivos isso. Primeiro, a gente pode mencionar o seguinte: que na natureza, né? Então, obter grande quantidade. Então, se eu vou produzir em laboratório, eu vou ter uma grande quantidade de substância sem comprometer o recurso natural do qual ele pode ser, né, do qual ele é retirado, beleza? Depois, o fato de você produzir em laboratório, você tem o seguinte: reduz o tempo e custo de produção. Então, assim, muitas vezes a produção de substâncias em laboratório ela é mais rápida, ela é mais barata do que a sua extração, né, da natureza. Então, por exemplo, a vitamina C, né, ela é muito mais rápida produzindo ela em laboratório do que esperando todo o ciclo daquela planta para a gente plantar, para ela crescer, para ela produzir os frutos e daí a gente colher esses frutos e aí a gente ter acesso à vitamina C. E um outro objetivo, né, da questão da vantagem do laboratório é gerar conhecimento científico, né, para desenvolver novas substâncias que não são encontradas na natureza. Então, se eu conheço substâncias encontradas na natureza, eu posso alterar algumas coisinhas, né, quimicamente falando, e produzir substâncias que não tem na natureza, tá? Então, na produção das substâncias ocorrem diversas transformações químicas que vão requerer o quê? Energia. Então, quanto maior a produção, né, maior é o consumo de energia. Agora a gente vai entrar num outro fator. Então, parte dessa energia consumida nas indústrias, ela é obtida de transformações químicas que ocorrem na queima dos combustíveis, e aí a gente pode falar entre combustíveis fósseis e combustíveis naturais, né, que vieram de recursos de fontes alternativas. A energia também ela é necessária para a locomoção de meios de transporte, né, que são essenciais aí para toda essa logística, para toda essa cadeia de abastecimento e distribuição desses produtos nas indústrias. Então, esses meios de transportes, né, utilizam como fonte de energia, por exemplo, a gasolina e o óleo diesel, que são dois produtos derivados do petróleo. Além da gasolina e do diesel, a gente tem o etanol, né, que é conhecido popularmente como álcool. Esse já é derivado então da cana-de-açúcar. Então aqui eu tenho na imagem uma plataforma de extração de petróleo, tá? E aqui eu tenho uma usina de açúcar e álcool que produz álcool, né? E também pode produzir o açúcar, né? Então, além do grande consumo de energia, problemas importantes envolvendo a produção, né, industrial de substâncias consiste no grande consumo de matéria-prima e na geração elevada de resíduos. Então a gente viu que tem consumo de energia, tem o uso de matéria-prima e tem a produção, a geração de resíduos também. Então, na tentativa de diminuir, de minimizar esses problemas, alguns procedimentos estão sendo adotados aí por laboratórios e indústrias. E aí eu vou citar três. O primeiro é dar preferência, então, ao consumo de matérias-primas que são renováveis. Por exemplo, entre essas duas imagens, a cana-de-açúcar ela é renovável, o petróleo não é. Segundo exemplo, dar preferência às transformações químicas que consomem menos energia, né, para que a gente possa consumir o recurso natural na questão da produção de energia de forma a não prejudicar ele. E a terceira aí, dica, né, situação é escolher e desenvolver processos que não geram resíduos, caso produzam, que a quantidade seja mínima e preferencialmente não tóxica. Então, esses são alguns cuidados
né, algumas medidas que os laboratórios estão, né, tentando realizar para produzir, né, os seus produtos. Então, apesar dos desafios, a produção de novas substâncias ela é importante, por quê? Né, para a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Ou seja, a nossa expectativa de vida hoje ela é muito maior do que a expectativa de vida de 40 anos atrás, né, de 100 anos atrás e assim por diante. E aí nós entramos nesse texto, né, que é o Saiba Mais, o nylon. Suas roupas, né, sejam elas feitas de material natural, como o algodão, a seda, a lã e o couro, sejam de material artificial, ou seja, sintético, como o nylon e o poliéster, foram obtidos por meio de transformações químicas produzidas naturalmente por animais ou plantas ou em laboratório, né? A invenção do nylon veio suprir as deficiências das fibras naturais, que são geralmente mais caras e de menor durabilidade, como a seda, ou grossas demais, como a lã, que é inadequada para a confecção de tecidos finos e delicados. Os primeiros produtos feitos com fios de nylon foram as meias finas para mulheres. Essas meias eram mais resistentes e secavam, né, mais rapidamente do que as de seda, além de serem bem mais baratas. A venda dessas meias ao público, né, dos Estados Unidos durante os anos de 1939 e 1938, ou seja, em um ano, atingiu um número impressionante de 64 milhões de pares. Resumindo, a meia feita, né, por nylon, né, com nylon, ela teve muito mais adesão do que que era feita de seda ou de algodão antigamente, né? Então, aí agora a gente entra na questão de medicamentos, né? A produção, então, de novas substâncias é muito importante também no que se refere à melhoria da saúde. O grande desenvolvimento, então, da medicina que ocorreu, né, paralelamente ao desenvolvimento de medicamentos produzidos pela indústria farmacêutica, isso começou a se desenvolver depois da Revolução Industrial, né? Esses medicamentos permitiram, então, a prevenção e o tratamento aí de diversas doenças. Então, por exemplo, as vacinas, né, que a gente tem hoje que servem para prevenção e os antibióticos que servem para tratamento, né, e combate de algumas doenças causadas por bactérias, diminuem de maneira significativa o índice de mortalidade dos humanos, aumentando então a nossa expectativa e a nossa qualidade de vida, tá? Então nós temos isso. E por fim, a gente falou aí sobre o seguinte, ó, além dos exemplos citados, o desenvolvimento tecnológico ele também é responsável pela mudança de muitos hábitos, né, podendo proporcionar melhoria na nossa qualidade de vida. Então, conforme vão surgindo novos produtos, novas substâncias, a gente vai mudando a nossa rotina, os nossos hábitos. Entre as descobertas de uma tecnologia e sua aplicação efetiva, então a gente tem uma janela da descoberta e da divulgação, né, para o uso comercial, existe um intervalo de tempo que pode levar anos e até décadas, que é o que aparece aqui nessa imagem. Nessa imagem nós temos aqui a fotografia, foi descoberta em 1782, mas só chegou aí para o público, né, de forma comercial em 1838. O inseticida, né, que foi descoberto em 1873, ele chegou aí para comercialização em 1939. O raio-x, né, na medicina, em 1895, aí para 1996, até que foi rápido. Os antibióticos de 1910 a 1940, inclusive os antibióticos eles tiveram uma grande participação na Segunda Guerra Mundial, tá? Por salvar várias vidas, né, por causa de infecções causadas dos ferimentos. O nylon aí de 1927 a 1939. O celular, né, o primeiro celular lá, a descoberta do celular, como que ele poderia funcionar, em 1973, ele levou 10 anos, 1983. O notebook aí, ó, 1981 e levou em torno aí de 9 anos para se popularizar, né, em 1990. Então, durante este intervalo que a gente percebe aqui, né, são realizadas aí pesquisas e o conhecimento científico ele é aplicado e desenvolvido. Então, a gente precisa ter a descoberta e estudar o que isso pode ocasionar. Essa etapa é importante para que a tecnologia descoberta, né, possa ser utilizada com eficiência e segurança,
tá? Então, isso é importante, essa janela, né, de estudos antes de popularizar aí os produtos, né? O que eu queria falar com vocês era isto e eu espero vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!